o que é cultura woke pra... eu gosto desse negrão, hein? E ficava assim. Fala, gurizada, eu sou o Menegoni, este é o Menegoni Reage. Sejam muito bem-vindos a esse canal, o seu novo canal predileto ou preferido. Pode ser qualquer um dos dois, de reacts aqui no YouTube. Então já deixa o like, te inscreve, deixa um comentário, todos serão respondidos. Sem mais delongas, bora pro vídeo, guys! Eu realmente acho que tem uma pergunta importante pra gente saber, porque existem dois caminhos que esse debate pode seguir. E eu não sei realmente qual é a posição do Miguel, do Luiz e do Pablo. E é uma coisa que é comum que seja uma entrave nesse debate entre nerdolas e o pessoal do outro lado. Vocês acreditam em cultura woke ou não? Porque que ela existe, leva né? o debate para duas direções diferentes. Porque se vocês não acreditam, então acho que o nosso papel aqui vai ser meio que provar que existe. E se vocês acreditam, aí eu imagino que a defesa seria que, pô, não é tão problemática, então a gente vai para uma outra direção. Então acho que isso é importante saber dos três. Vocês acreditam na cultura woke? Guys, vamos lá. Meu ponto de vista, deixando aqui de forma antecipada, cultura woke existe, é um movimento político utilizado para fazer uma separação entre a sociedade em si, fazendo com que cada vez mais surjam grupos minoritários, e não que os grupos minoritários sejam um problema, porque todo mundo merece ter acesso à cultura, educação, saúde, todas as formas de políticas públicas. Mas, respondendo ao Wagner, existe, é um movimento político e que é infiltrado na cultura, muitas vezes sem ser percebido. E quando percebido, acontece esse tipo de comentário, esse tipo de coisa que chamamos de cultura woke. Por quê? Porque a gente começou a notar que tem algo estranho. Vamos lá, vamos deixar nossos amiguinhos lacrolas respondendo. Lembrando aqui, ó, olha pro tio. Lacrolas é só um modo. Normalmente, os intitulados nerdolas se referem aos opositores? Posso colocar assim? Acho que posso, né? Aos opositores. Então vamos usar o termo aqui de forma respeitosa, não querendo denegrir ninguém, não querendo ofender ninguém, mas para ficar de fácil entendimento. Temos os lacrolas na esquerda, nerdolas na direita. Eu sou canhoto, cara. Então, normalmente eu começo por aqui, mas não, aqui é lacrolas, nerdolas. Alguém quer a palavra? Mais de uma pessoa pode falar, tá? O tempo de 5 minutos é geral. Pode começar, Pablo? Vamos lá, Pablo. Vai, vamos, Pablo. Mas, Pablo, qual é a música? Desculpa. É mais forte do que eu. Eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Outra resposta. Gaguejou, perdeu. Né? Porque a cultura woke parece que é um negócio muito incrível. Cultura né, aquele conjunto de valores e de atitudes e de crenças e de música e de... Parece que é algo muito maior do que realmente é. O woke a gente sabe de onde vem, né? É uma terminologia que vem de movimentos sociais da cultura afro-americana e que foi transformado, rotulado, é tipo o porco do Palmeiras ao contrário, né? Era algo positivo que foi rotulado como algo negativo. Só para entender, gerar esse rótulo. Pablo, você deu esse exemplo da torcida do Palmeiras. Eles pegaram uma coisa negativa que chamavam ele de porco e eles assumiram isso como uma coisa boa. Dá pra usar esse exemplo dos nerdolas. O nerdola nasceu como algo pejorativo. O triângulo da comunidade gay é uma outra. Isso. Então, só que é o contrário, né? Então é um rótulo colocado em uma coisa meio difusa, uma coisa meio que não tem exatamente, cada pessoa tem ideia do que é a cultura woke. Então a minha pergunta é, vamos ter um consenso sobre o que é a cultura woke, o movimento uma definição, woke, né? O wokeismo, movimento woke, onda woke, eu já vi várias definições diferentes, né? Para mim, meus colegas por até... Vamos pequeno adendo, guys.
Tem um cachorro, felo da fruta ali, ó, do meu vizinho. Ele não para de latir. Eu já tentei esperar, ele não tá muito afim, não. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a sense do meu mic. Vamos ver se... se melhora. Acontece, desculpa os ouvidos de vocês. Bora. Discordar. O que é chamado de cultura woke, que leva esse rótulo, é uma tendência a pegar pautas identitárias importantes e reais e cooptar essas pautas com o objetivo de ampliação de mercado consumidor, de aumentar o público pagante de um projeto de conteúdo, seja qual for. A gente precisa lembrar muito que também que cultura pop não é quadrinho, filme de quadrinho e mangá, anime, é muito mais do que isso, né? Então, eu entendo que aí vai ter a réplica aí para vocês até me explicarem direito como vocês pensam, vocês já debatem isso há algum tempo, acho que vai ser até construtivo. Como vocês veem isso? Porque, para mim, é isso, uma cooptação que não é natural de uma pauta identitária como uma forma de ampliar público, ampliar público. Pô, meu amigo. Cara, tu já respondeu. O movimento woke, ele não é natural. Exatamente. É esse o ponto. Ele não é natural. Ele não é uma demanda não respondida da sociedade e que os executivos da Disney ou de qualquer outro lugar falam assim, nossa, não. É um movimento político, orquestrado. É exatamente por isso que a gente combate isso. É sobre um boizinho não binário num desenho infantil. O meu filho, Gohan, na época eu tinha 3 anos e tava aqui na TV, seguro. Eu falei, um desenho de bichinho. Coloquei, quando veio começou assim, eu não sei se sou um boi. Cara, não lembro mais. Mas se procurar aí tem na Netflix um boizinho não binário. E não é porque existe uma demanda de crianças necessitando de não binaridade, cara. Essa faixa etária, a criança, ela é exposta assim, muito pouco a qualquer assunto pertinente, sabe? Nem sobre a sua própria sexualidade. Ela tá recém aprendendo o corpo dela. Quem dirá, sentir se é homem, se é mulher. Não. Consumidor. É um Público efeito potencial, do né, capitalismo. Pablo? É um público potencial, um público de estamos aqui com esse público, vamos expandir e para isso vamos jogar essas pequenas aberturas de fechadura aqui para poder De repente, Pablo, de repente atingir novos nichos também. novos nichos de mercado. Eu acho que atingir mais público, acho que isso que o Pablo tá falando. E aí acaba ficando uma coisa artificial e forçada, realmente, a gente entrando nesse assunto. Então, repassando então a pergunta, vamos esclarecer aqui o que é o woke. Exatamente isso. Outro dos meus problemas, porque não é natural, não é legal, fica forçado. Em teoria, vamos supor que fosse uma demanda vinda da sociedade, é uma minoria ínfima. Quando tu muda, sei lá, vou pensar num aqui, a Ariel, que também é uma minoria de ruivos, né? Tu muda a Ariel, que já tem toda uma identificação, é uma das princesas mais famosas, deve estar aí no seu top 4, acho que, princesas Disney. E quando tu muda a Ariel para agradar outro público, outra minoria, tu tá diminuindo a outra minoria que ela faz parte, sabe? E em vez de criar um produto, vamos chamar assim, né? Um produto novo para representar aquelas pessoas que tu quis defender. E um exemplo disso aí é a Moana. Porque eu já vi também comentários que dizem, mas se tu fizer isso, não vai ter a força de uma Ariel. Olha a Moana. Olha o sucesso que é a Moana. Olha
Olha aí como que faz. Tem outros, Super Choque, Lanterna Negra, enfim, né, representatividade não falta. Que se todos concordam, se não concordam, se há algo que eu deixei de falar, que eu acho legal pra gente continuar falando. Loquia e Luiz querem completar? Tem tempo ainda. Então, pra complementar o que o Pablo disse, eu tenho uma visão parecida com a dele também. A gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas realmente a gente sabe que empresas como Marvel, Disney, etc., eles querem sempre pegar ter o máximo de lucro que eles podem ter, né? Então, por exemplo, quando eles colocam personagens de outras etnias, colocam um personagem asiático e tudo mais, eu vejo como uma forma de aumentar o seu público potencial. São mais pessoas que podem consumir super-heróis, são mais pessoas que vão consumir Marvel, DC, vão comprar mais produtos no mundo todo, e isso vai aumentar o faturamento disso, né? E o que eu vejo que eles erraram nessa parte é da forma que eles fizeram. A gente pode conversar sobre isso também aqui no debate, que acabou, tipo, fazendo em certos filmes de forma forçada, aumentaram muito a quantidade de produção e aí caiu a qualidade, né? A gente teve roteiros piores, premissas de histórias piores também. Então isso de aumentar público consumidor e aumentar perfil de público, eu concordo que sim, existe. Ganhar o chamado Pink Money, né? Em alguma... O Pink Money é um outro exemplo também interessante, né? Que é o consumo do público LGBT, né? Trazer esse público para consumir também. Eu até complementaria aqui o que o Luiz e o que o Pablo falaram, que eu, pelo menos no que eu dei uma pesquisada, assim... Gente, desculpa, mas nada a ver com o assunto, mas eu olhei pra ele e me lembrei do galinho de Kill Little na hora. Dá uma olhadinha com carinho, Me parece que a lacração, por não ter um significado, acabou ganhando um outro funcionamento, uma outra utilidade, né? Não digo que necessariamente pelos colegas que estão aqui debatendo, né? Mas pela internet, né? Pessoas comentando, né? Então, eu já vi pessoas classificando de woke ou de lacração coisas que são roteiros mal escritos, que usam pautas sociais, como estavam comentando, mas também já vi pessoas acusando de lacração pessoas de opinião diferente sendo muito agressivas com ela. Então, tipo um bullying virtual, né? Gerado até ou reforçado pela polarização, na real, que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Também já vi chamarem de lacração qualquer tipo de representatividade em filme. Antes do filme sair, tem representatividade e lacração. Que é uma outra coisa também, é a representatividade, que é a questão, talvez, para algumas dessas pessoas. E também tem a questão de mudança. Qualquer tipo de mudança do material original, por algumas pessoas, também é taxado como lacração. Então, dessa forma, esse termo que woke, né, que já teve um significado, que foi transformado através da história, e aqui no Brasil, dá para dizer que foi localizado, né, como lacração, é esse significante vazio que acaba sendo um termo genérico que as pessoas usam para classificar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que é diferente daquilo que ela preferiria. No fundo, é como se fosse uma palavra usada como uma espécie de palavra de ordem contra palavra de ordem e resistência à mudança que é percebida, que isso é uma coisa, que existem mudanças que não são percebidas e não são taxadas de lacração, e essas mudanças que são percebidas e que não agradam a uma galera. Aí que tá o meu ponto. Qual a necessidade de alterar obras já estabelecidas, já consolidadas, que já tem o seu público, que já tem o carinho da comunidade, sabe? Pra quê? Eu acho que tu sabe. E tu usou a palavra lacração. Não necessariamente está preocupado com representar aquela minoria ou aquela... Depende do ponto, né? E sim repercutir. Me deu sono no seu comentário. Repercutir, causar, bombar no Twitter, trending tops.
É isso. Para concluir, a gente tem que voltar para trás, porque além de que é o woke, o que é a cultura pop? Tá. A cultura pop tem a ver com a indústria cultural e com a produção de bens culturais em massa, né? A cultura de massas. O que é a cultura de massa? É você fazer mais pessoas consumirem a mesma coisa e terem o desejo pelo mesmo produto feito em massa, feito em produção linear. É o Fordismo dos bens culturais. Então, quando tem a época da depressão, na década de 30, o público está ávido por conteúdos de escapismo, de sair de preferência baratos, porque estava todo mundo muito sem dinheiro. Então o cinema vai explodir, o rádio vai explodir, as networks de rádio vão cobrir o país inteiro. A gente fala de cultura pop, a gente fala absolutamente de cultura pop norte-americana, que é quem liderou e lidera ainda a distribuição de bens culturais pelo mundo inteiro. E você tem essa produção cultural nos Estados Unidos de uma forma muito diferente, porque os Estados Unidos também tem a segregação racial, que é uma formação racial que não existe no Brasil. Tivemos uma outra formação racial. E lá eles tinham tudo separado. Então, assim, era difícil você fazer um produto cultural para um público branco e para um público negro, separado. Rádios separadas, tinha teatros separados. Isso é verdade. E onde começou a ruptura disso foi não com isto aqui, né? Mas foi a partir do rock. E para quem não sabe, né? O rock se inicia como um movimento negro. O berço do rock é o blues, os primeiros cantores, né, os primeiros músicos a fazer rock são negros. E naquela época realmente existia essa segregação assim muito forte. E a música começou esse processo de rompimento, sabe? Porque o rádio era muito forte. Então, às vezes, a Joaquina gostava muito de uma música, de um cantor, e ela não sabia se ele era branco, se ele era preto, se ele era amarelo, se ele era roxo. E quando, em algum momento, ela descobria, né? Isso fazia com que, talvez a coisa... eu gosto desse negrão, hein? E ficava assim. Então, é verdade, existiu muito essa segregação lá nos Estados Unidos, muito mesmo. Não que em outros países não tenha existido, né? O alemão do bigode tá aí pra comprovar. Mas, pessoal, eu acho que eu vou aproveitar essa deixa. Vou encerrar por aqui. Eu não faço ideia de qual que é o tamanho desse vídeo já. Mas a gente respondeu aqui o que é cultura woke pra gente, pra nós, pra mim, Samuel Menegoni, o Menegoni e Menegoni Reage. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo do canal. Se quer que eu continue reagindo ao restante desse vídeo e outros vídeos desse podcast, que foi um podcast bem longo, eu não assisti, me recomendaram e eu decidi fazer o react. Então deixa o like, seja bem-vindo, comenta e se inscreve. Se tu achou... Desculpa, pessoal, é que tem muita tela na minha frente. Às vezes eu me perco de olhar pra vocês. Eu vou acostumar, tá? Se tu achou que foi um conteúdo legal, compartilha com teus amigos. Alguém que acredita em cultura woke ou não acredita, mostra esse vídeo aqui, dá esses pontos. E valeu. Obrigado de coração. É só o primeiro.